E aí galera, professora Gorete, componente artes dentro da área de linguagens. Vamos começar com um dos assuntos ligado à área de linguagens, que é a tecnologia. O primeiro assunto que a gente vai abordar é a questão do texto eletrônico. Desde a invenção da imprensa por Gutenberg, em que a literatura, todo o texto, o livro, ele começou a tomar uma outra dimensão, se popularizando, isso transforma ideias e pensamentos. Então, o que a gente tem que relacionar? Como isso acontece hoje através do veículo da internet. Cada vez mais com uma função social, em que cada vez mais as pessoas têm um livre e imediato acesso a essas informações. Os temas abordados, eles têm uma abrangência enorme a partir do momento que se lança pensamentos, julgamentos, intercâmbio dos mais variados assuntos. Então nós precisamos estar ligados a esse ponto, né? A universalidade e a interatividade desses indivíduos através desse texto eletrônico. Um outro aspecto que nós podemos lembrar e devemos lembrar é a questão, embora já passe um tempo, é a questão do teatro. Nós vamos ver duas ramificações do teatro. Primeiro, o teatro do oprimido e o teatro grego posteriormente. Ainda falando sobre o teatro do oprimido, a gente tem Augusto Boal, né? Augusto Boal, ele foi o criador do teatro do oprimido. Por que a gente volta a ele? Porque ele faz com que nessa relação do espectador com o ator haja uma democratização. Nessa democratização ele vai dizer o quê? Que existe uma estética? Não, ele vai dizer que existem várias estéticas. Então, nesse sentido, ele vai falar que se eu tenho várias estéticas, eu tenho várias formas culturais e várias formas artísticas. Então se amplifica aquele universo que a gente viu lá no período clássico, né, em que se tinha uma única estética. Então, retomando, nós precisamos lembrar do texto eletrônico, da questão da internet, da popularização desse texto, da forma como as pessoas se posicionam frente a isso, voltar, né, ao teatro do oprimido, que faz essa relação com o contexto, e aí sim lembrar lá do passado com o teatro grego, que faz também uma referência a essa questão da democratização, no sentido que no teatro grego nós temos a tragédia e a comédia. Aonde a gente vai ver essa democratização que a gente viu lá no texto eletrônico, que a gente vê no teatro do oprimido? Na tragédia. O que eles promoviam? Texto que faziam com que esse indivíduo, espectador, se transformasse a partir desses textos, dessas encenações, que ele se transformasse o seu pensamento, e ao transformar o seu pensamento, ele se purificava de algumas emoções. Ao se purificar de algumas emoções, ele levava em conta o quê? Os atores que serviam de representação de grandes heróis. Esses grandes heróis encenados nessas peças eram como ídolos, personalidades a serem seguidos. Isso faz com que permitam fortalecer esse sentimento, né, de comunidade. E isso fortalece, fortifica essa comunidade, esse grupo que frequenta o teatro. Então, um se fortalece no outro, trazendo, então, através da poética educativa, construir esse cidadão, então, que se transforma e transforma a sua realidade. Certo, galera? Um bom simulado, leiam com atenção, é o nosso último simulado do ano. Boa sorte!